O Ministério Público de São Paulo vai participar das investigações do massacre na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, São Paulo. Os assassinos mataram 8 pessoas e teriam planejado os crimes por mais de um ano. A madrasta de Bernardo Boldrini admite que planejou e executou a morte do menino. Eu admito. Eu errei do começo ao fim. A Justiça de Minas Gerais manda prender novamente 13 pessoas por envolvimento no rompimento da barragem de Brumadinho. Para os desembargadores, a prisão temporária é necessária para garantir o bom andamento das investigações. E ainda, homenagens no Brasil e no exterior marcam um ano da morte da vereadora Marielle Franco. Olá, boa tarde. Boa tarde. Estão sendo velados os corpos dos meninos e funcionários assassinados ontem na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. O Ministério Público de São Paulo vai participar das investigações do massacre. Nós vamos conversar agora ao vivo com a repórter Evne Araújo, que tem mais informações. Boa tarde, Evne. Oi, Cadu, boa tarde. Bom, a apuração vai ficar por conta do grupo de atuação especial de combate ao crime organizado. E o principal objetivo é entender em que circunstâncias esses crimes ocorreram. A linha central de investigação é a possível participação de uma organização criminosa que colaborou com os assassinos. Terrorismo doméstico é uma das possibilidades. O ataque à Escola Estadual Professor Raul Brasil ocorreu na manhã dessa quarta-feira, quando 2 ex-alunos invadiram a unidade e atiraram. O enterro das vítimas é nesta tarde. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Evne. E uma série de atos marcam hoje um ano da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. As homenagens ocorrem em várias cidades do país e também no exterior. Marielle e Anderson foram assassinados na noite de 14 de março de 2018, quando retornavam de um ato político no centro do Rio de Janeiro. O carro em que estavam foi atingido por 13 tiros. A vereadora foi alvejada na cabeça e o motorista morreu com disparos pelas costas. Na terça-feira, uma operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro prendeu 2 suspeitos dos crimes, Rony Lessa e Elcio Vieira. E em mais um dia de depoimentos do caso da morte de Bernardo Boldrini, a Justiça ouviu a madrasta do menino, Graciele Ugolini. Ela é acusada de dar uma dosagem alta de sedativo para o garoto e ocultar o corpo. O crime aconteceu em abril de 2014. Graciele admitiu que planejou e executou o assassinato. Ela também disse que Bernardo se convidou para ir até o município de Frederico Westphalen e que ele teria pedido remédio para enjoo. A ré afirmou que foi administrando remédios para o garoto dormir porque ele estava muito agitado. A expectativa é de que o julgamento termine amanhã. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais mandou prender novamente 13 pessoas por envolvimento no rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, Minas Gerais. A repórter Carolina Chaves tem outros detalhes. O decreto da prisão temporária contra 11 funcionários da Vale e 2 engenheiros de uma empresa terceirizada que atestaram a estabilidade da barragem da mineradora. Todos são investigados no processo que apura as responsabilidades no rompimento da barragem de Brumadinho em janeiro. Até agora foram registradas 203 mortes e mais de 100 pessoas continuam desaparecidas. Para os desembargadores, a prisão temporária é necessária para garantir o bom andamento das investigações. A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada em evasão de divisas e lavagem de dinheiro, vindo do tráfico internacional de drogas. Os agentes cumprem 72 mandados de busca e apreensão em diversas cidades dos estados de Rondônia, Pará e Mato Grosso. De acordo com as investigações, grandes empresas exportadoras do estado de Rondônia mantêm atividades secundárias de captação e administração de capitais, remessa e conversão de câmbio de pessoas físicas ligadas aos crimes. E a Justiça determinou o afastamento preventivo dos principais investigados das respectivas funções das empresas.
A 13ª semana do projeto Justiça pela Paz em Casa, na Paraíba, começa com a implantação do projeto Sempre Viva no Presídio Feminino. As detentas da penitenciária feminina Júlia Maranhão, da capital paraibana, de agora em diante participarão do projeto Sempre Viva. A ação implantada em março dá início à 13ª semana Justiça pela Paz em Casa. O projeto Sempre Viva é fruto de uma parceria entre o TJPB, por meio da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência, Vara de Execução Penal e Secretaria de Administração Penitenciária. Trata-se de um projeto desenvolvido por estudantes do curso de Psicologia do Unip, que farão o atendimento psicológico das mulheres privadas de liberdade. Fazer com que essas mulheres, ao retornarem, ao cumprirem suas penas, possam se libertar desse ciclo que era vivido, que era vivenciado por elas, e não retornem, não venham a reincidir nessas práticas e possa ter uma qualidade de vida melhor. Esse é o nosso desejo, a nossa intenção com o projeto Sempre Viva. Leda Maia, professora de psicologia e coordenadora da pesquisa, registrou como se deu a escolha do nome dado ao projeto em razão de uma particularidade da flor que leva este nome. Segundo ela, a Sempre Viva é uma flor que nasce em locais inóspitos e é submetida a condições adversas. Ela nasce numa região do Cerrado brasileiro, uma região muito inóspita, ou seja, um terreno muito árido, onde só cresce lá as vegetações, as plantinhas mais resistentes. E fazendo uma comparação com essas mulheres que aqui estão, eu achei muito significativo. E essas mulheres, elas também foram recolhidas do seu habitat, da sua família, e estão recolhidas aqui e elas têm uma semelhança, elas mantêm a esperança de sair daqui e ter dias melhores. Já segundo a estudante Anália Marim, que faz parte do projeto, esta será uma oportunidade, sobretudo, de conhecer a realidade dessas mulheres. Porque a gente sabe que a privação de liberdade já é uma situação bem difícil e essa privação sem um apoio psicológico adequado, ela se torna ainda mais difícil. Então, assim, foi um projeto de uma relevância muito importante, não só para os alunos, mas para ela. E a nossa expectativa é a melhor possível de colaborar muito com a ressocialização dessas pessoas que estão aqui. A diretora do presídio, Cíntia Almeida, destacou que o Sempre Viva certamente irá fazer toda a diferença na recuperação das apenadas. Esse apoio psicológico que todas elas, todos nós, na verdade, precisamos. Então, eu acredito que o projeto só vem a somar, a fortalecer, a humanizar o ambiente prisional e a gente espera de braços abertos que cada vez mais sejam firmados novos convênios. Saber que a gente é lembrada no mundo, apesar que a gente está nesse lugar, mas somos lembradas. E você vai ver a seguir o abandono paterno e suas consequências perante a lei. Isso, inclusive, tem sido reconhecido por alguns tribunais como passível de indenização por danos morais, dessa ausência desse pai na criação dessa criança. Desde 2015, o Brasil ganhou mais de 1 milhão de famílias compostas por mãe solo, quando a mulher é a única responsável pela criação e sustento dos filhos. Rafaela, o abandono paterno, ele vai além de não ter o nome do pai na certidão de nascimento. Todas as lembranças da infância de Jonatas registradas em fotografias. Este era o jeito que Dona Lourdes encontrou de ficar mais perto do filho. Como o pai não quis a criança, ela passou boa parte do crescimento dele trabalhando. E quando arrumei 2 empregos, então foi mais complicado, porque aí saía de um emprego e já ia para o outro. Ele ficava nessa mãe crescer, ela tinha outros filhos também, então ele ficava lá a semana toda. E eu levava, quando eu arrumei o 2º emprego, eu já levava os lanchinhos da semana toda para ele. Foi a minha opção. Achei melhor assim do que igual muita gente faz. Eles fazem também por pressão, porque muita gente me pediu para adotá-lo, porque ele era muito fofinho. Todo mundo queria adotar o Jonatas. Eu não, o Jonatas é meu filho, ele vai ser criado comigo do jeito que der certo. E deu muito certo. A distância só uniu os dois. Hoje, o filho carrega na pele a homenagem à Dona Lourdes. Mas tanto amor nunca apagou o sofrimento de não ter um pai presente. Quando tinha reunião de pais na escola, eu via lá os pais chegando com os filhos e eu tinha aquela sensação assim de estar faltando assim um pai ali, presente ali.
Dia dos Pais mesmo. Mas e com o passar do tempo eu fui assimilando e fui... O pai que eu tenho é minha mãe, então minha mãe é mãe e pai. Situações assim são comuns no Brasil. 55 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão de nascimento, segundo o Conselho Nacional de Justiça. O problema não é a filiação no documento, mas a sucessão de direitos negados aos filhos quando há o abandono paterno. A pensão alimentícia é o mais comum deles. A Justiça determina o pagamento de alimentos, só que alguns pais não cumprem com a obrigação. Cometem um crime civil e correm o risco de serem presos. Mas não é só isso. Também existem outras formas de violação de direitos. Tem um abandono que cada vez está se discutindo mais, que é o abandono emocional, afetivo, né, das possibilidades dessa criança de ter um genitor como referência, como... uma fonte de acolhimento e de apoio no seu crescimento, né? E que isso, inclusive, tem sido reconhecido por alguns tribunais como passível de indenização por danos morais, né? Dessa ausência desse pai na criação dessa criança. Sem falar nos danos psicológicos. Geralmente, quando há um abandono paterno, há uma sobrecarga da mãe, que fica incumbida de suprir as necessidades, muitas vezes materiais, afetivas, de segurança. Isso pode gerar uma dificuldade na relação, mas é importante dizer que em alguns casos essa ausência pode ser suprida por uma outra figura de referência importante, outro familiar, que pode desempenhar essa função paterna da mesma forma. Apesar de todas as dificuldades na infância, Jonatas conheceu o pai 35 anos depois. E hoje tenta não cometer os mesmos erros com a filha Letícia, de 11 anos de idade, fruto do primeiro casamento. Eu sou muito presente em todas as atividades dela. Eu tento dar assim, todo o suporte, que apesar de minha mãe ter me dado muito, eu não tive da parte do pai, mas que eu tento fazer isso por ela. Então sou muito presente em escola, ir passear, ir trazer ela aqui, eu acompanhar esse crescimento dela. E para sabermos mais sobre o abandono paterno, a gente conversa agora aqui no estúdio com a advogada Marcela Furst. Boa tarde, muito obrigada pela presença. Boa tarde, eu que agradeço. Bom, o que caracteriza o abandono paterno, o abandono afetivo, doutora? O abandono ele vai muito além do não registro na certidão de nascimento dos filhos. Essa é uma forma de abandono iniciada quando a mulher fala para o seu namorado, para o seu companheiro que está grávida, ele simplesmente fala que não é problema dele e some. Aí é caracterizado o primeiro abandono paterno. Porém, também existem várias formas de abandono, como o material e o afetivo. O abandono material é aquele que o pai, ele coloca o nome na certidão de nascimento, mas ele não ajuda financeiramente, por exemplo, não paga alimentos, ele deixa tudo sobrecarregado em cima da mãe. E isso ele está previsto no Código Penal, o abandono material, no capítulo dos crimes contra a assistência familiar, que é crime com pena de detenção de 1 a 4 anos mais multa, aquele que deixa de subsistir o seu filho menor de 18 anos sem justa causa. E tem o abandono afetivo, que é aquele que o pai ele não tem laços com seu filho, não existe o abandono material, ele paga aquela pensão alimentícia, porém ele não cria laço, ele não quer conviver, mesmo que tenha estipulado alguma guarda, algum regime de convivência, ele não se preocupa, ele não procura. Então isso acaba, foi trazido ao judiciário ao longo dos anos, uma forma de reparação por isso. Então, alguns filhos, porque é uma ação personalíssima do filho, quando ele completa a sua maioridade, ele buscou o judiciário para tentar reparar de uma certa forma a falta do afeto que ele não teve do pai. Porque, assim, é claro que a equipe multidisciplinar, psicólogos e psiquiatras, eles podem falar melhor sobre isso. Mas gera, sim, danos para a vida toda daquela pessoa. Então, é um fato também que levou a uma certa forma de monetarizar essa indenização, essa reparação para esses filhos pela falta do carinho, do afeto e da presença. Nesse caso, normalmente imaginamos uma pessoa, um pai, ou às vezes até eventualmente uma mãe, é mais raro, quando se trata de abandono afetivo, ausente fisicamente. Existe o abandono de pai ou mãe presente?
existe, é mais difícil de se comprovar. Dá para se caracterizar, talvez, por um psicossocial, uma terapia, e também por testemunhas, às vezes babás, empregadas que tenham cuidado com aquele menor e que dizem que aquele pai sempre foi ausente. Ele está presente fisicamente, mas ele está ausente no seu cuidado. Até porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, tanto quanto a Constituição, no seu artigo 229, diz que é dever da família, não apenas do Estado e da sociedade, que é garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. E dentre alguns desses direitos é saúde, a dignidade e a convivência familiar. Então, o convívio familiar é um direito, uma garantia desses menores, que muitas vezes também é uma forma de argumentação para a aplicação dessa indenização sobre o abandono afetivo. E conversávamos um pouco antes da entrevista sobre esse julgado que determinou a indenização por danos morais em relação ao abandono afetivo, um julgado do Superior Tribunal de Justiça, relatora ministra Nancy Andrighi, em que, na ocasião, o STJ se posicionou da seguinte forma, né, doutor? O judiciário não pode obrigar a amar. Por favor, complete, tem essa obrigação de cuidado, né? Tem a obrigação do cuidado. Está estipulado na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é dever dos pais o cuidado, a educação, a afetividade também, de uma forma, não está explícito no artigo, o afeto, a presença física, mas ele está implícito, porque é o cuidado, é o zelar. E quando você cuida, também não é só materialmente, é afetivamente, é com cuidado, zelo. E essa reparação Perdão. Tranquilo. Essa reparação ela é retroativa a partir do momento daquele reconhecimento? O pai vai arcar com tudo? Porque quando eu falo retroativo, há uma marca que ela fica para sempre, com apoio até especial de psiquiatras, psicólogos no acompanhamento daquele filho, né? Exatamente. Na verdade, essa reparação, ela retroage ao período em que eles não tiveram esse contato, mas não retroage financeiramente. Quando vai se estipular essa indenização, na verdade, leva-se em consideração todo o tratamento psicológico que essa pessoa fez ao longo dos anos, porque se a gente falasse de uma reparação material, aí a gente pensaria numa questão de alimentos que talvez não tenham sido pagos. Mas como a gente falou que existem casos de pessoas que pagam os alimentos, mas mesmo assim há o abandono afetivo, então essa reparação ela não retroage monetariamente, ela retroage ao período, ao momento que esse jovem, esse adulto, porque a gente fala que é uma ação que ela é interposta a partir dos 18 anos, que é quando cessa ali o poder familiar, então ele tem a maioridade, ele vai dar entrada nessa ação e ele vai estar reparando algo realmente afetivo. Ok, doutora. Muito obrigada pela participação da senhora no jornal. Eu que agradeço. Obrigada. E o Judiciário Gaúcho, a Federação Gaúcha de Futebol, o Internacional e o Grêmio lançaram o projeto Adote um Pequeno Torcedor Tchê. A ideia é chamar a atenção da sociedade gaúcha para a triste realidade de crianças e adolescentes que têm mais de 7 anos de idade e por isso não são adotadas. Esses torcedores apaixonados fazem parte do perfil de mais de 637 jovens, de um total de 656 que aguardam por uma família no Rio Grande do Sul. Eles são as estrelas de um vídeo muito especial que está sendo produzido para a campanha Adote um Pequeno Torcedor Tchê, promovida pela Corregedoria Geral da Justiça e que tem a parceria do Grêmio e do Esporte Clube Internacional, além da Federação Gaúcha de Futebol. A ideia do projeto é sensibilizar a população, a comunidade em geral, para a nossa questão da adoção tardia, né? Para a existência de crianças e adolescentes, né, em abrigos, né, em número considerável, e nesse sentido, então, dar visibilidade a esses adolescentes, a essas crianças, para que possa, eventualmente, um pretendente flexibilizar o seu perfil de adoção. A ação ocorrerá durante o Campeonato Gaúcho no mês de março, com a exibição do vídeo da campanha, que está em fase de produção, no intervalo das partidas. A iniciativa se baseia em um projeto realizado pelo Judiciário de Recife, o Adote um Pequeno Torcedor. O Serviço Social da Corregedoria selecionou os grupos colorados e gremistas
junto às casas-lares da capital para participarem da campanha. Nós estamos em busca de oportunizar que seja se integrar numa família, né? E a gente apresenta isso para eles, né? Então cabe a eles também, claro que com o apoio de um adulto que já trabalha com eles já há muito tempo, né? Consegue ponderar algumas questões, os prós e os contras, né? E ajuda eles nessa escolha. Então sim, sempre todos sabem, qualquer projeto da Coordenadoria da Infância sempre tem o aval do próprio adolescente, da própria criança, que é o sujeito de direito para quem a gente está buscando essa colocação em família substituta. Eles estão só esperando uma chance para fazer aquele gol. Família, para mim, representa e significa união, né? Felicidade, porque família é inexplicável. Eu sinto muita falta, sim. Mas para mim eu adoro estar com a família, é ter pessoas que tu pode confiar, pessoas que pode conversar, pessoas responsáveis, que gostam de ti e sempre vão estar ali para te ajudar, então é inexplicável, sim. Eu quis uma família porque a minha mãe morreu. Aí, eu quis uma família para eu ter mais atenção, eles me darem mais atenção por isso. Família é ter alguém que se saiba dar carinho, saiba dar atenção para a pessoa, que conforme ela está precisando, de se educar desde pequeno. No próximo bloco, o plenário do Supremo retoma julgamento sobre competências de crimes comuns conexos a crimes eleitorais. A conexão implica a configuração em relação a todos os delitos da competência da Justiça Eleitoral. O governador de Roraima, Antônio Denário, questiona no Supremo Tribunal Federal dispositivos de lei estadual que alteram o plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores da educação básica do Estado. O governador alega que há inconstitucionalidade decorrente da criação de gastos obrigatórios sem estimativa do impacto orçamentário e que o Estado não possui condições de cumprir a lei de forma integral em razão da atual crise financeira. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, autorizou o julgamento do mérito sem análise prévia da liminar. O plenário do STF retoma daqui a pouco o julgamento para decidir se a Justiça Eleitoral também é competente para julgar crimes comuns quando há delitos eleitorais correlatos. Na sessão desta quarta-feira, os três ministros já votaram. Na sessão desta quarta-feira, os ministros Marco Aurélio, relator, e Alexandre de Moraes votaram afirmando que a Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar crimes comuns como corrupção e lavagem de dinheiro, que tenham relação com delitos eleitorais, entre eles o conhecido como Caixa 2. Afastam, no caso, a competência da Justiça Comum federal ou estadual e, ante a conexão, implica a configuração em relação a todos os delitos da competência da Justiça Eleitoral. O combate à corrupção eleitoral se iniciou com a grande atuação da Justiça Eleitoral na aplicação da Lei da Ficha Limpa. A partir da aprovação da Lei da Ficha Limpa, com a grande atuação dos membros do Ministério Público, dos magistrados, dos tribunais regionais eleitorais, do Tribunal Superior Eleitoral, na aplicação da Lei da Ficha Limpa. Já o ministro Edson Fachin divergiu. Ele disse que, segundo a Constituição, crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira devem ser julgados seguindo legislação específica, o que atrai a competência para a Justiça Comum Federal. E na hipótese de concorrência de órgãos jurisdicionais com competências igualmente fixadas na Constituição Federal, o caminho a ser tomado à escorreita observância do princípio do juiz natural parece-me não ser outro senão o da cisão dos processos. O plenário do Supremo julga neste caso questão de ordem da PGR sobre o inquérito contra o ex-deputado do Rio, Eduardo Paes, e o deputado federal Pedro Paulo, do Democratas. Eles são acusados por corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e evasão de divisa. Os delitos foram revelados em delação premiada de ex-executivos da Odebrecht.
Segundo os delatores, Pedro Paulo supostamente recebeu R$ 3 milhões para a campanha de 2010 e outros valores para a campanha de 2014. Eduardo Paes teria intermediado as negociações. Ainda segundo os executivos, o ex-prefeito do Rio teria recebido R$ 15 milhões para a campanha de reeleição de 2012. Em troca, Paes favoreceria o grupo em contratos relacionados às Olimpíadas de 2016. Sobre estas investigações, os ministros Marco Aurélio e Alexandre de Moraes votaram para que permaneça no STF a denúncia apenas do deputado de 2014 e as de 2010 e 2012 sigam para a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. Já para o ministro Edson Fachin, os crimes de Caixa 2 cometidos nas 3 datas devem ser julgados pela Justiça Eleitoral e os demais seguem para a Justiça Federal pela conexão com o crime de evasão de divisas. Veja agora outros assuntos que estão na pauta de julgamentos da sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. A sessão começa daqui a pouquinho. O primeiro tema da sessão plenária desta quinta-feira é matéria penal e o que tem maior número de processos previstos, começando com a ação penal contra o senador Ivo Cassol por crime de calúnia. No caso, se discute a constitucionalidade do aumento de pena quando o crime é cometido contra funcionário público. A maioria das demais ações tratam das atribuições do Ministério Público. Uma ADI discute dispositivos de lei estadual sobre a atuação do Ministério Público do Mato Grosso. Outra trata da constitucionalidade da possibilidade de chefe do Ministério Público designar substituição de atribuições entre membros da instituição. De Santa Catarina vem outra ação, desta vez contra a lei que institui a Lei Orgânica do Ministério Público Estadual. Ainda a ação de Pernambuco traz o questionamento sobre organização do Ministério Público do Estado. Já o tema Poder Judiciário e Funções Essenciais da Justiça apresenta ação direta de inconstitucionalidade também sobre o poder de chefe do Ministério Público designar substituição de atribuições entre membros da instituição. Direitos Fundamentais fecha a pauta com recurso extraordinário com questionamento contra decreto-lei que prevê a possibilidade de concessão de liminar de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E eu os convido a acompanhar daqui a pouco juntos o direto do plenário, com a transmissão do Supremo Tribunal Federal na sessão plenária desta quinta-feira. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Para você, uma ótima tarde e até amanhã. Até daqui a pouco.